pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar cinemática vetorial e movimento circular uniforme. Na cinemática vetorial, nós vamos estudar o vetor deslocamento, velocidade e o vetor aceleração. E, em seguida, vamos aplicar os conceitos estudando as características do movimento circular uniforme. O início da teoria de cinemática vetorial está no caderno 2, na página 32, e a continuação está no caderno 3, na página 8. Em seguida, no módulo seguinte, nós vamos estudar o movimento circular uniforme. Então, para começar, nós vamos relembrar a definição de deslocamento, velocidade e aceleração, que são conceitos utilizados na cinemática vetorial para estudar os movimentos bidimensionais e tridimensionais. Então, vamos analisar o que é o vetor deslocamento, o deslocamento vetorial. No material de vocês, ele representa por ΔR. Eu prefiro utilizar o vetor D, tá? Mas a notação não importa. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa sai de casa e caminha 100 metros para o sul. Em seguida, caminha 50 metros para o leste. E, novamente, caminha 30 metros para o norte. Quem que é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento é o vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada, que é o vetor que representa a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, como se ele pudesse caminhar em linha reta, certo? E aí nós utilizamos as regras, as operações com vetores, para determinar o módulo do deslocamento. Então, aqui nessa figura, por exemplo, está representada a direção e sentido. Para determinar o módulo, o que nós podemos fazer? Então, olha só, traçar aqui, uma paralela, e aí nós temos um triângulo retângulo. Então, aqui, ó, esse cateto vale 100 menos 30, ele vale 70, não está em escala, e esse daqui vale 50. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, d ao quadrado é igual a 70 ao quadrado mais 50 ao quadrado, nós conseguimos determinar o módulo do vetor deslocamento. Então, 70 ao quadrado, 4.900, mais 50 ao quadrado, 2.500, somando, 5 com 9, 14, 2 com 4, 6, mais 1, 7, 7.400. Extraindo a raiz quadrada, nós conseguimos determinar que o vetor deslocamento tem módulo aproximadamente igual a 86,02 aproximado, tá? Metros, certo? Então, aí está um exemplo de como determinar o vetor deslocamento, o deslocamento vetorial, aplicando a definição. Se eu determinei o módulo do vetor deslocamento, eu posso determinar a velocidade vetorial, que é o quê? O vetor velocidade é o vetor deslocamento por unidade de tempo. Como o tempo é sempre positivo, certo? Eu vou determinar. Então, se eu quiser escrever o módulo do vetor velocidade, como que eu vou determinar? O módulo do vetor velocidade. Ficou estranho. É o módulo do vetor deslocamento pelo tempo, certo? O vetor velocidade, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor deslocamento, certo? E ele é dado pela razão, então, do módulo do deslocamento pelo tempo. Então, se eu fosse ter que determinar aqui, dizer, se eu soubesse o intervalo de tempo que a pessoa demorou para sair desse ponto e chegar nesse, eu consigo determinar a velocidade vetorial. E a aceleração vetorial, que é a variação do vetor velocidade dividido pelo tempo.
Esse delta aqui é muito importante, porque nós vamos estudar o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Tempo é uma grandeza escalar, então nós vamos analisar somente a variação do vetor velocidade. E agora eu tenho que me preocupar porque o movimento não é mais retilíneo, então a direção e o sentido do vetor velocidade vai mudar. O que a gente não tinha no movimento retilíneo, os movimentos retilíneos, o vetor velocidade tinha a mesma direção e o mesmo sentido. Só mudava o módulo, certo? Agora, no movimento, por exemplo, curvilíneo, a direção e sentido do vetor velocidade varia. Então, eu tenho que analisar como que vai alterar essa direção e esse sentido na determinação da aceleração do meu sistema. Então, primeiro nós vamos analisar a velocidade vetorial. Quando nós analisamos o vetor velocidade v, né, que nós representamos pela letra V minúscula de um móvel no decorrer do tempo, por exemplo, nós observamos que pode ocorrer mudanças tanto na direção, quanto na intensidade, quanto no sentido. Então, aqui está representado, olha só, como que é o vetor velocidade nesse ponto A. O vetor velocidade, pessoal, é sempre tangente à trajetória. No movimento retilíneo, como eu disse para vocês, ó, por exemplo, aqui eu tenho um movimento retilíneo uniforme. A direção e o sentido do vetor velocidade não mudava. O que mudava era o quê? Podia mudar o módulo. No movimento uniforme, o módulo era constante. No uniformemente variado, o módulo mudava, certo? No movimento curvilíneo, por exemplo, onde a trajetória não é retilínea, eu posso ter mudanças tanto na direção quanto no módulo e também no sentido. Aqui ficou apagado, então também, tá? Então, nós vamos analisar como que varia essa direção e esse sentido da velocidade vetorial em movimentos que não são retilíneos, né? Olha só, aqui nós temos representados 5 tipos de movimentos que pode ocorrer variação do vetor velocidade. Movimento retilíneo acelerado, então, ó, direção e sentido não muda, mas muda o quê? O módulo está representado pelo tamanho do vetor, velocidade aumentando de intensidade. Movimento retilíneo retardado, ó, direção e sentido não mudou, só que aumentou o módulo, né? O módulo da velocidade diminui de intensidade. E o movimento curvilíneo, que aqui está bem apagadinho, mas eu tenho uma trajetória curvilínea. Como eu disse para vocês, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, tá? O que significa tangente? Definição lá da matemática, toque em um ponto, certo? Então, por exemplo, se eu fosse representar o corpo aqui, ó, o vetor velocidade seria dessa forma, tá? Aqui está representado, então, o movimento circular uniforme. Uniforme significa o quê? Que a velocidade, né, o módulo da velocidade é constante. Ela só está variando em direção e sentido. No caso do movimento curvilíneo acelerado, olha só, a velocidade está variando de direção, de sentido, de módulo. Está representado pelo tamanho do vetor, tá? E no movimento curvilíneo retardado, significa o quê? Também, ó, a velocidade varia em intensidade, direção e sentido, certo? O módulo está mudando, a direção e o sentido. Eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, o corpo aqui também, a velocidade continua sendo representada tangente à trajetória, certo? Um pouquinho maior somente. E aqui ela já está diminuindo, ó, porque ele é retardado, certo? A aceleração vetorial. Como eu disse para vocês, a aceleração vetorial é definida como a variação do vetor velocidade pelo tempo. Nos movimentos retilíneos, o vetor velocidade pode ou não variar em função do tempo, certo? Que é o que a gente tinha lá no movimento retilíneo, ele não muda de direção e sentido, ele muda só de módulo, né? Pode aumentar, ou pode diminuir, ou pode ser constante a velocidade. Em contrapartida, nos movimentos curvilíneos, o vetor velocidade é sempre variável. Ó. Movimentos curvilíneos é sempre variável.
em função do tempo. Então, o módulo pode permanecer constante ou não. Por isso, então, que quando a gente estuda o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente não está preocupado com essa variação, porque eu posso ter o vetor velocidade variando ou não. E geralmente a gente considera que ele não está variando com o tempo. Agora, nos curvilíneos, eles sempre variam. Então, a direção e o sentido são variáveis. E eu posso ter o módulo também variável. Então, aqui está representado o vetor ΔV, tá? Para um movimento curvilíneo. Então, por exemplo, numa determinada posição da minha trajetória, eu tenho esse vetor V1. Numa outra determinada posição, que é a posição final, eu tenho esse vetor V2, certo? Quem que é o ΔV? O ΔV, então, aqui, ó, seria V2 menos V1, que é representado por esse vetor, tá? Nós vamos analisar melhor nos exercícios de aplicação, tudo bem? E lembrando que o intervalo de tempo é sempre positivo. Aceleração tangencial e centrípeta. Nos movimentos curvilíneos, nós temos dois tipos de aceleração. A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. O próprio nome diz, a aceleração tangencial, olha só, nós representamos por AT, e ela é sempre tangente à trajetória. E a aceleração centrípeta é um vetor que aponta sempre para o centro da trajetória, certo? São vetores. A resultante, então, a soma vetorial da aceleração tangencial e da centrípeta, nós temos o vetor aceleração A. Então, a aceleração A é a soma vetorial da tangencial mais a centrípeta, certo? Como a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta sempre perpendicular entre si, se eu conseguir calcular o módulo da aceleração tangencial utilizando a definição do vetor aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Lembrando que o vetor aceleração tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido de ΔV, né? Da variação do vetor velocidade. E a aceleração centrípeta, nós calculamos por o módulo, né? Por V quadrado dividido pelo raio, nós podemos determinar a aceleração A. Usando quem? Em caso particular da soma de vetores, nós vamos utilizar o teorema de... Opa, o que mais? Teorema de Pitágoras. A aceleração, o módulo da aceleração ao quadrado é o módulo da aceleração tangencial ao quadrado, mais o módulo da aceleração centrípeta. Aqui, né, o módulo da aceleração A é o módulo de ΔV, né? O módulo da aceleração A é o módulo de ΔV dividido pelo módulo de ΔT, certo? Então, aqui a definição, né, individual do vetor aceleração tangencial e do vetor aceleração centrípeta. Eles obedecem às seguintes características. O módulo é sempre igual da aceleração escalar média da aceleração, né? Como eu disse, a gente calcula a aceleração tangencial por ΔV sobre ΔT, né? Módulo aqui. A direção sempre tangente à trajetória e a mesma do vetor velocidade, certo? Então, olha aqui, ó, eu tenho representado o movimento acelerado. A direção e o sentido é igual do vetor velocidade. No movimento retardado, a direção é igual, só que ele é oposto. Então, o sentido é o mesmo do vetor velocidade nos movimentos acelerados e contrário ao vetor velocidade nos movimentos retardados. E o vetor aceleração centrípeta? O módulo nós calculamos por V quadrado sobre R, e V é a velocidade escalar, e R é o raio da trajetória. A direção sempre perpendicular ao vetor velocidade, certo? Ou ao vetor aceleração tangencial, e o sentido sempre orientado para o centro da trajetória. Aqui tem o centro da trajetória, o centrípeta é sempre assim. Tudo bem? Então, a resultante entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta continua sendo
a aceleração, vetor aceleração. Baseado, então, nessa análise, nós conseguimos estudar o movimento circular uniforme. O que o movimento circular uniforme tem de informação importante? Então, olha só. Circular, porque a trajetória é circular, e uniforme significa o quê? Que o módulo da velocidade é constante. O módulo, porque se a trajetória é circular, vamos lembrar, ó, a trajetória é circular. Se eu pegar o corpo aqui, a velocidade é tangencial. Se eu pegar ele aqui, ó, velocidade é tangencial. Ela muda de direção e sentido, mas o módulo é constante, tá? O que mais que eu tenho? A aceleração tangencial no movimento circular uniforme é nula. Então, AT é igual a zero. Por quê? Se o módulo da velocidade é constante, o ΔV vale zero. Eu não tenho variação do vetor velocidade. Então, eu não tenho aceleração tangencial. No movimento circular uniforme, então, nós temos apenas a aceleração centrípeta, que sempre aponta para o centro da trajetória. Olha o centro aqui. E o vetor velocidade e o vetor aceleração centrípeta sempre formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares entre si. O movimento circular uniforme também é periódico, isso é, ele se repete. Então, eu posso ter um móvel percorrendo uma trajetória circular com velocidade constante, passando pela mesma posição, com a mesma velocidade, em intervalos de tempos iguais. Então, esse movimento pode se repetir várias vezes, certo? Como ele é periódico, nós definimos movimento circular uniforme com algumas características, com o período de frequência F. O que é o período? O período é o intervalo de tempo necessário para que o móvel, o corpo, a partícula, o sistema que eu estou estudando, realize uma volta completa na circunferência, que é a trajetória no círculo, certo? Então, ó, período é o tempo, intervalo de tempo, de uma volta completa. Ao invés da gente chamar ΔT, que era o que a gente chamava para os movimentos retilíneos, a gente chama de T, tá? Então, para o movimento circular, eu não tenho mais ΔT, agora eu tenho T maiúsculo, que é o período. No sistema internacional, unidade sempre em segundos. Como esse movimento é periódico e pode se repetir várias vezes, uma outra característica dele é a frequência, que nós representamos pela letra F minúscula. O que é a frequência? É o número de voltas ou ciclos, N. Então, ó, o número de voltas ou ciclos nós representamos pela letra N, que o móvel efetua, o corpo, a partícula, o sistema que eu estou estudando, né? É por unidade de tempo, ΔT. Lembra que eu disse que o período é para uma volta completa? Então, se eu substituir aqui, ó, uma volta completa, o tempo associado ao período, o que eu posso escrever? Que a frequência é o inverso do período e, consequentemente, o período é o inverso da frequência. No sistema internacional, a frequência é sempre dada em Hertz. O que é um Hertz? Um Hertz é 1 sobre segundo, tá? Ou, melhor, segundo a menos 1, certo? Então, se eu tiver frequência dada em RPM, que é rotações por minuto, para eu transformar em Hertz, que é o sinônimo de rotação por segundo, eu tenho que dividir por 60. Então, todos os cálculos que nós vamos fazer para movimento circular uniforme vai ser em Hertz. Se for dada a frequência em RPM, eu tenho que converter, dividindo por 60. Tudo bem? Fran, que tipo de movimento periódico tem essas características de movimento circular? Vários, tá? Por exemplo, um corpo girando. Posso estudar o movimento circular observando um corpo, por exemplo, como as pás de um ventilador, ou um corpo que gira em torno de um ponto central. Se eu fosse considerar um corpo, por exemplo, percorrendo uma rotatória, só que ele fica girando em torno da rotatória, um móvel, um carro, por exemplo, que a gente chama de móvel, né? Está se movimentando nessa rotatória, sempre com velocidade constante, passando pelo mesmo ponto em intervalos de tempos iguais, certo? Então, eu posso descrever como um movimento circular uniforme, entre outros, tá?
entre outros movimentos no nosso dia a dia, nós podemos estudar com boa aproximação como sendo movimento circular uniforme, se eu analisar ele sendo como periódico e repetitivo, passando pela mesma posição em intervalos de tempos iguais. O movimento circular uniforme, então olha só, ele é circular, a trajetória é circular, então ele tem outras características, que é a velocidade linear, a velocidade angular e a aceleração centrípeta, que é uma característica que nós já estudamos lá na cinemática vetorial, certo? A velocidade linear é sinônimo, né, de velocidade escalar, só que no movimento circular uniforme nós costumamos dizer velocidade linear. O que é velocidade? Δs por ΔT. Pensando que o movimento é circular e periódico, o ΔS corresponde ao quê? Ao comprimento da circunferência. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Uma volta, né, completa. O tempo, o intervalo de tempo, nós chamamos de período, então eu posso escrever que V é igual a 2πr sobre T. Lembrando que R é sempre o raio da trajetória em metros. Analisando que 1 sobre T é frequência, né? Frequência é o inverso do período, eu posso reescrever essa equação como 2πr vezes F, certo? Aqui, ó, é como se eu estivesse multiplicando por 1, eu não vou alterar meu resultado. 1 sobre T é a frequência. Então, eu posso calcular a velocidade linear tanto pela equação 2πr sobre T, quanto por 2πr vezes F. Quem que é a velocidade angular do meu movimento circular uniforme? É a variação angular em determinado intervalo de tempo. Numa volta completa, em radianos, quanto que um corpo vai percorrer? Então, ó, se ele der uma volta completa, ele vai percorrer 2π radianos, que é a variação angular. Então, a velocidade angular está associada com a variação angular num determinado intervalo de tempo. Pensando que numa volta a variação angular é 2π, intervalo de tempo é o período, o que eu posso escrever? Que a velocidade angular é 2π sobre o período, Fazendo a mesma associação sobre T frequência, eu posso escrever que ômega é igual a 2π vezes F, certo? Eu posso associar a velocidade escalar com a velocidade angular. Olha só, se eu observar, eu tenho um termo aqui, ó, 2πr na velocidade linear, que é a velocidade angular. Então, eu posso associar essas duas equações e escrever que a velocidade linear é a velocidade angular, velocidade angular 2f vezes o raio. Deixa eu só grifar aqui corretamente, que eu acho que ficou confuso. Vou arrumar. 2πf, ó, 2πf, 2πf. Agora ficou melhor. Relacionando as duas, então, eu tenho que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. E a aceleração centrípeta, que é uma característica e é a única aceleração, né, que nós temos no movimento circular uniforme, porque lembra, a aceleração tangencial vale zero, é o módulo da velocidade, que é constante ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Obrigada, pessoal, pela atenção. E os exercícios de aplicação correspondente à teoria dos dois módulos, nós vamos fazer juntos na aula ao vivo. Até mais!